Boa noite. Oi, Marília. Marília Bruna. Tudo bem? Bruna, vou mudar aqui meu nome. Tudo, e você? Tudo jóia. Que bom. Quer dizer que Deixa eu agora já é a te vida de passar casada? aqui. Mais ou menos, né? Porque ainda É? não nos mudamos para nossa casa. Ah, tá. Então, eu tô Entendi. aqui nos meus pais ainda. Entendi. E ele tá comigo, né? Entendi. Mas daqui a pouquinho, se Deus quiser, vou ligar aqui o cabo da internet aqui. Vocês compraram um apartamento? Estão esperando acabar, é isso? E travou. Não sei se sou eu ou você, mas eu não te ouço. Você está congelada. Oi? Oi, voltou? Agora voltou. Acho que é a minha. Hum. Então, não, tá pronto já. Só falta dar os últimos retoques. A gente estava pintando, né? Ah, tá. Aí acabamos de pintar. Agora é só levar as coisas e Tá ir. certo. Então, Ah, eu tô, mas é um. assim, tô casada, mas ainda não senti, né? A convivência muito assim. Quando eu casei, eu também. Eu morei 3 anos com o meu sogro, minha sogra. Ah, Só depois a gente alugou uma casa, depois ficamos num apartamento, aí acabamos mais para frente, já com 95, já com quase 6 anos de casado, a gente comprou aí uma casa. uhum. Aí que nós mudamos. Ai, que Mas legal. é, o começo é sempre assim. Então, A gente vai se começou assim. ajeitando. Porque se a gente for esperar, né, ter tudo assim, não Ah, acaba, não, você não faz nada. não faz, Não, não tem Então, jeito. Tem que ir aos poucos mesmo. foi assim, e aí agora a gente vai ajeitando. Boa noite, gente. Oi, Simone, boa Boa noite. noite. Oi, Bruna. Vou mudar. Segunda, Bruna, tudo Eu bem? não sou a Bruna, peraí. Aí. Você está Tá no sem mute, Bruna. som. Você Já está sem assumi, som. já que a Marília entra com o meu nome, já assumi isso já. Já sabe, já sabe. Já, tá tudo bem. E aí, vocês estão bem, gente? Tudo certo, Sim, graças a Deus. Que bom, que bom. graças a Deus. Graças a Deus. Hoje a Simone está em Ibiúna. E com calor. Amém. Como deveria de ser, né? Aqui também tá calor. É. Aqui tá gostoso também. Não sei se damos mais uns 2 minutinhos aí para. Pra ver se o Paulo vem, né? A Tá Bia, bom. a Bia está chegando. Eu vou mandar uma mensagenzinha lá no grupo. Boa noite, gente. Oi, Bia, boa Boa noite. noite. Tudo Tudo bem? bem? Joia? Oiê! Oi. Ó, o Paulo também já está entrando. Ah, então foi. Pronto, eu mandei mensagem lá. Boa noite. Boa noite! Oi, Paulo, noite. boa noite.
Tudo bem? Tudo. Tudo. Uhum. Então tá bom. Ah, deixa eu compartilhar a tela aqui. Estão vendo minha tela aí? Sim. Sim. Ok. Então nós vamos concluir essa parte aqui da reencarnação, né? Então, já falamos bastante do assunto e hoje, especificamente, a gente vai também entrar na questão do aborto, né? Então, de tudo que a gente já falou até agora, existe um processo, na reencarnação, existe um processo de ação e reação. Ou seja, de forma inconsciente, o espírito reencarnante, que no seu passado semeou de forma completamente livre, fez as suas escolhas, tomou as suas atitudes do jeito que bem quis, então ele semeou nas suas vidas conforme quis. Ele gravou os registros, porque tudo fica gravado na nossa memória, no nosso perispírito. Todos os nossos atos, os bons e os ruins, sem nenhuma falha. É uma memória que absorve absolutamente tudo. Então, desde os pequeninos gestos, sejam eles bons ou maus, até os grandes gestos, bons ou maus, está tudo arquivado, tudo gravado. Então, esses registros que estão gravados dessas escolhas lá do passado, ficam registrados no perispírito. O perispírito é produto dessas memórias, destes atos, que nada mais é do que um produto da nossa mente, da nossa consciência. Então, se você age muito bem, você tem uma energia muito boa e isso reflete no perispírito. No sentido contrário, da mesma forma. Aí os espíritos são opacos, densos, pesados e muitas vezes disformes pelos atos praticados contra a lei. Então, tudo isso, a tela mental, ela estrutura a forma do perispírito. E por isso, né, há casos de deformidade, há doenças e há processos de reparação das faltas do passado. Aí você pode pensar assim, bom, então significa que as pessoas que são extremamente belas, elas são espíritos iluminados? Não, necessariamente não, né? Porque a gente sabe muito bem que a beleza, ela é uma prova complexa, difícil, não é fácil. E muitas vezes nós, enquanto espíritos, pedimos esta prova exatamente para passar por ela, para ganhar resistências e não cair nas tentações. Então a gente pede esta prova. Então, um espírito que tem uma forma bela não necessariamente é um espírito evoluído. E no outro lado, no vice-versa, a mesma situação. Aquele espírito que eventualmente não é belo pode ter uma elevação espiritual altíssima. Uma coisa não está associada à outra. Mas, né, do ponto de vista perispiritual, da sua iluminação interior, quanto mais evoluído, você pode expressar essa energia de elevação na sua forma perispiritual. Então, se eventualmente no físico você tem alguma limitação, no momento em que você desencarna e está em perispírito, a sua energia vem à tona e pode, inclusive, alterar de forma completa até a sua forma perispiritual. Se nós formos imaginar, né, a título de exemplo, e pegamos Chico Xavier, você olha do ponto de vista físico, Chico Xavier, e ele era uma pessoa simples, né? Ele não tinha nenhum arrobo de beleza física, né?
mas do ponto de vista espiritual era um gigante, né? É uma das pessoas mais importantes do nosso planeta. Então, por quê? Porque talvez na condição de médium, e para não sofrer qualquer tipo de tentação maior na condição de médium, ele preferiu optar por uma formação física que fosse mais simples e que chamasse menos atenção. O que faz bem parte da questão de humildade que ele tem, né? Então, quanto mais ele pudesse passar no cantinho desapercebido, para ele estava bom. Né? Aquela antena luminosa, ele não queria aparecer, ele não tinha esta necessidade, mas ele tinha necessidade de trabalhar. Então, ele optou por esta forma. E assim somos todos nós, né? Podemos ter encarnações mais belas, outras não. A forma perispiritual é simplesmente um instrumento para que nós possamos obter resultados bons dentro do nosso planejamento reencarnatório, apenas isso. Então, uma vez que o perispírito retrata esta evolução espiritual e as nossas dívidas e imperfeições, então isso está, como está retratado no perispírito, e é o perispírito quem vai dar forma ao futuro corpo, então o óvulo materno, né, ele é imantado por esta energia deste perispírito com essas características. E aí, é aquele exemplo que eu dei, né? Isso cria uma vibração, uma energia, uma vibração lá 1000, né? E aí você, dentre os 300 milhões de espermatozoides, você vai ter um espermatozoide de vibração 1000 que vai trazer a carga genética exatamente para expressar aquela forma física que aquele espírito precisa. E aí ele renasce no corpo com aquelas características. E às vezes a coisa aparentemente não tem tanto sentido, né? Você pode ter pais maravilhosos e lindos e ter um filho que não seja tão bonito, e também vice-versa. Você ter pais talvez não tão bonitos e com um filho lindo, maravilhoso. São características da necessidade do espírito e que a situação genética permitiu acomodar aquela condição. Então, é um processo, a reencarnação, além de toda essa complexidade e a dificuldade, ela é um processo de ação e reação. Quer dizer, você vai colher no seu corpo o fruto, as consequências, a reação de todas as ações que você provocou ao longo da sua evolução. Tá clara essa ideia? Ok. Então, não é, pois, o acaso biológico que determina que um espermatozoide fecunde o óvulo, mas a lei de retorno da colheita obrigatória da ação e reação. Né? Então, os geneticistas, aqueles que são materialistas, acham que tudo é casual. Né? É um espermatozoide lá que vai vencer a corrida, porque é o mais forte, porque é o mais rápido, e eles não estão muito preocupados com essa questão da energia, quando o fundamento de tudo é a energia. E esta lei de ação e reação que explica e dá base exatamente para que o fenômeno da fecundação se processe. Aí chegamos à questão do aborto. É uma figura bastante triste aí na mão dessa pessoa. Uma vida exterminada, né? Basicamente é isso o que acaba acontecendo no processo abortivo. Então, olha, a questão 357 pergunta assim: que consequências tem para o espírito o aborto? Né? Fazendo uma pergunta assim, bem genérica para vocês. Alguém gostaria de desencarnar neste momento? Não. Alguém? Não. Não. Exatamente. E por que a gente normalmente não... A não ser que, tudo bem, tem pessoas que têm problemas, conflitos,
e não estão estruturadas ou não tiveram oportunidade de aprender coisas diferentes e até passa pela cabeça essa situação. Mas se você perguntar para 95% das pessoas, elas vão responder que não. Eu não quero desencarnar agora. E por que que a gente não quer desencarnar agora? Porque nós amamos a vida. Nós podemos ter um monte de problemas, mas o desconhecido, o que eu vou encontrar do lado de lá, para mim, é uma insegurança. O que eu estou vendo aqui, eu sei. E tenho, de alguma forma, recursos para caminhar. Mas eu desencarnar agora, não. Eu quero viver. Eu quero viver. Né? Então, é muito curioso isso, porque isso é nato, ou seja, é nosso desejo, é a nossa vontade. E aí, como nós temos essa vontade e esse desejo, todos os espíritos que renascem têm a mesma vontade e o mesmo desejo de estar aqui tendo esta oportunidade de evoluir. Todos eles, sem exceção, e é por isso que eles estão renascendo. Ora, se eles têm a vontade e o desejo de evoluir, quem somos nós para ter o direito de optar por ele ter ou não esta possibilidade? Né? Quem outorgou a nós o direito de decidir que esse espírito possa vir ou não? Deus não nos outorgou esse direito. O direito à vida é inato, é de todos nós. Né? Isso é da lei. Então, nós somos a favor da vida, sempre. Da mesma forma como nós não queremos desencarnar agora, porque a gente ama a vida. A gente quer a vida, sempre. E por mais que saibamos que o corpo é que morre e não o espírito, então, nós mesmo assim, sabendo que há a existência do espírito após a morte, nós ainda preservamos a nossa vida. É um instinto de conservação. Né? No Livro dos Espíritos, mais tarde, vai falar uma das leis morais, é a lei de conservação. E nós temos isso em toda a vida animal, né? Esse princípio de conservação. E esse princípio de conservação existe até hoje em cada um de nós sempre. É esse desejo de permanecer vivo sempre. Né? Então, que consequência tem para o espírito o aborto? Ora, se existe uma reencarnação vindo e que aconteceu, às vezes ela é planejada, como já falamos, e às vezes não é. Mas o fato de ter sido permitido que um espírito viesse através daquele processo de gestação indica que a lei está dando uma chance, uma oportunidade daquele espírito de reencarnar e de melhorar a sua situação espiritual. E nós, aqui encarnados, mesmo não sabendo quem é esse espírito, qual é o passado dele, não tendo nenhuma informação, mas nós sabemos, pela lei, que ele está vindo com direito a esta oportunidade, porque houve a concepção, houve a presença de um espírito na concepção e o corpo físico foi gerado a partir daquele espírito que está formando aquele corpo. Então, se o processo caminhou, é porque assim a lei permitiu e desejava que aquele espírito viesse. Portanto, não cabe a nós decidirmos pela lei. A lei é soberana sobre esse aspecto. E não está nas nossas mãos, Deus não assinou nenhum acordo conosco de dizer, olha, você tem direito a decidir pela vida de A, B ou C na hora que você quiser. Não nos foi otorgado isso. Então, que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá que recomeçar. Então, vejam, aquilo que eu já falei para vocês também. Na Terra, hoje, nós temos aproximadamente 7,8 bilhões de espíritos reencarnados.
E no plano espiritual existem 35 bilhões de espíritos. A relação é mais ou menos 7:1. Aliás, 5:1. Então, reencarnar não é um processo simples, mas é um processo importantíssimo, fundamental de evolução e que não está disponível para todos os espíritos que estão na espiritualidade e precisam reencarnar. Logo, uma chance de reencarnar é disputadíssima pelos espíritos. Então, e é por isso que a resposta que veio aqui é uma existência nulificada e que terá que recomeçar. Porque aquele espírito, se está reencarnando, é porque precisa reencarnar. E se ele não veio daquela forma, terá que vir por outra. Então, não há nenhum fator que possa amenizar o ato de interromper uma gravidez. Ela sempre ocorre por uma questão de que a lei está, assim, permitindo que aquele espírito renasça. Né? E se a lei renasce, nós não temos aí o direito da interferência. Então, uma experiência nulificada, ela precisa, né, recomeçar de alguma forma. E muitas vezes o casal, ou às vezes é um dos dois do casal que decide, né, por terminar uma gravidez, e às vezes acha que acabou e aquele espírito que era para renascer através dele não vai mais renascer. E ele pode até optar, o casal, por não ter mais filhos. Mas aí aquele espírito pode aparecer de outras formas na vida daquele casal, se assim for necessário. Até mesmo por uma adoção, né, já que não veio pelos meios biológicos, vem por uma adoção, ou às vezes vem de outras formas, ou por um conhecimento ao longo da existência, ou às vezes aquele espírito que ficou revoltado com aquela condição de não ter vindo pelos processos biológicos normais, e no final vai ser um espírito que no meio do caminho vai acabar, de uma certa forma, entre aspas, prejudicando a vida daquele casal de alguma forma. Ou seja, é uma troca energética que não ocorreu, ou que era para ter acontecido, e que por alguma razão, tanto o casal quanto o espírito são recolocados juntos e aí passam por uma aprovação. Então, olhando por todos os ângulos, é muito melhor você seguir com esse processo de concepção, né, do que terminá-lo. E depois também já comentamos isso, né? Hoje, a informação está disponível e existe todos os métodos contraceptivos possíveis, né? E à disposição, inclusive, de forma gratuita nos postos de saúde, para que as famílias ou as mães, né, principalmente, não engravidem. E isso está hoje à disposição. Antigamente existia muita ignorância, não existia informação e nem os medicamentos e os recursos disponíveis. Hoje estão. Então, assim, é sempre possível, né, você evitar uma gravidez desde que devidamente previsto isso e se preocupando com isso, né? É sempre possível. Então, os recursos estão à nossa disposição, sempre, para que a gente possa agir sempre a favor da vida e não contra ela. Perguntas, dúvidas? A pergunta 3. Oi. Eu tenho uma pergunta, Ale. Oi, Ale. Eu não sei se você vai abordar, mas eu já tive contato com espíritos que foram abortados. Sim. Eu nunca parei realmente para estudar o assunto. Qual o caminho, né,
qual o caminho que eles têm, se tudo correr bem, após a tragédia do aborto? O que Essa acontece com eles? o que vai acontecer? É Vai de novo, vai direto para a colônia de assistência? Não existe uma resposta única e direta para essa questão. Normalmente, o espírito ele se sente muito perturbado, né, no momento da interrupção de uma gestação, porque naturalmente ele pretendia reencarnar e isso não lhe foi permitido. Então há um desequilíbrio momentâneo. Nós falamos aqui, né, que durante o processo gestacional não existe um processo de inconsciência total do espírito. Ele ainda tem uma certa consciência e guarda algum tipo de memória em relação ao passado. Então, quando há esse processo de interrupção, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele é recebido no plano espiritual como se ainda fosse um bebê, como se fosse um feto. E é inclusive curioso porque há casos de desencarne de uma mãe grávida, por exemplo, em que a mãe e o bebê desencarnam e a mãe chega no plano espiritual grávida. Em perispírito grávida. E eles fazem o parto no plano espiritual. E aí fala, nossa, mas que coisa. Porque é natural, né? A ligação é profunda entre mãe e filho. Os dois desencarnam juntos, vão juntos para o plano espiritual, perispiritualmente acoplados. E aí lá se faz a separação. E a mãe vai seguir a sua vida e aquele bebê que foi gerado no plano espiritual vai crescer, como se fosse um bebê terreno. Só que, naturalmente, pelas condições de plasticidade do perispírito e de forma em que o tempo corre de forma muito diferente na espiritualidade, então o crescimento deste bebê vai ser muito mais rápido. E aí, naturalmente, ele já pode se preparar para uma próxima encarnação, se assim for possível, ou ele vai continuar estudando e vendo alternativas, porque ele vai precisar reencarnar. Mas o plano espiritual está cuidando dele e vai dar opções para ele do ponto de vista de um processo reencarnatório, seja na mesma família ou, eventualmente, em outra família. Então, há um cuidado das equipes e há colônias preparadas no mundo espiritual para receber esses espíritos e dar sequência aos processos de evolução deles no mundo espiritual. Ok, Helen? Ok. Eu posso, então, só uma segunda dúvida. Sim. Foi desencadeada agora a partir da resposta, tá? Como você disse que tem uma colônia que tem uma equipe lá pronta para receber eles. Mas eles não se preocupam em vir buscar aqui, no plano terreno, os espíritos abortados, porque o que a gente encontra, às vezes, é que espíritos abortados não saem desse plano, eles ficam aqui. Encostados, entre aspas, né? Naquele meio que eles deveriam estar fisicamente. Há processo aí que está. Como a gente estava falando, se você tem um processo de muita raiva e ódio que foi estabelecido pela interrupção, então o espírito muitas vezes vai ficar atrelado a essa condição. E aí se torna, entre aspas, né, pode se tornar como se fosse um obsessor daquela mãe ou daquele pai, e vai permanecer ligado ainda à família. É natural e é lógico que o plano espiritual vai tentar intervir para auxiliar esse tipo de espírito, mas se a energia ruim, densa, pesada, desestruturada, desequilibrada e de ódio, de vingança desse espírito for muito grande, aí ele vai ficar um tempo ainda nesta condição. Quanto tempo ele vai ficar? É muito difícil de estabelecer, mas pode ser rápido, pode ser médio, pode ser muito tempo.
Isso me faz lembrar a passagem lá do livro Nosso Lar, em que uma mulher tentava passar, né? Eu não sei se todos se lembram, mas o Nosso Lar ele tem uma cerca eletrificada, porque o Nosso Lar ainda está numa região umbralina. Ele é uma colônia mais elevada, mas a região onde ele se encontra ainda é umbralina. Portanto, existem espíritos ao redor que não são espíritos ainda compatíveis com a vibração daquela cidade. Então, existe uma armadura elétrica que separa. E esta mulher tentava adentrar e pedia por socorro, e dizendo que estava desesperada e preparada para entrar no Nosso Lar. André Luiz, quando ouviu aquilo, ficou muito chocado e pediu para que os mentores pudessem abrir os portões para que ela entrasse. E quando eles foram fazer isso, e o mentor Clarencio de André Luiz se aproxima da mulher, ele para e fala assim: André Luiz, por favor, aguce a sua visão espiritual e olhe para nossa irmã que está aí na porta. E o André Luiz, ao fazer isso, repara que ao redor da aura energética daquela senhora haviam muitos pontos escuros ao redor dela. Nós estamos falando no plano espiritual, ou seja, isso está ocorrendo no campo perispiritual. E aí, o André Luiz não entendeu, porque tinha, assim, quase 40 pontos escuros, relativamente grandes, como o tamanho de uma bola de tênis, ao redor desta senhora. E aí o André Luiz pergunta, mas o que é isso? Falar, essa nossa irmã, infelizmente, foi uma abortista na Terra. E todos esses pontos escuros que estão aí são os bebês que ela matou. E que por ódio e por imantação permanecem junto a ela. Então, veja que processo difícil, que processo complexo, né? Por mais que eles desejassem até ajudar, e eles não permitem que essa senhora entre no Nosso Lar, porque ela ainda não estava preparada. E quando eles dão a negativa de socorrê-la, aí ela tira a máscara e mostra quem ela era. Ela xinga todo mundo, extremamente irritada, nervosa, desequilibrada, completamente perturbada e vai embora. Então falou, André Luiz, eu entendo o seu desejo de ajudar a todos, mas muitas vezes nós precisamos do tempo para chegar no momento certo e dar o auxílio, desde que a pessoa esteja em condições de receber esse auxílio. Então, é muito difícil precisar exatamente como isso acontece. Eu estou ainda... Acabei de ler recentemente o livro Ícaro Redimido, que conta a história de Santos Dumont. E é uma história belíssima, porque conta toda a vida espiritual dele depois do seu suicídio, né? Porque ele se suicidou. E ele passa por um processo extremamente complexo de deterioração do perispírito. E a forma que o plano espiritual encontrou de ajudá-lo foi através de uma reencarnação. E ele participou do processo de reencarnação e, no 3º mês de gravidez, a sua futura mãe resolveu abortá-lo. E ele, que já havia se suicidado, recebe um novo aborto e chega um pouco melhor no plano espiritual. E por que um pouco melhor? Porque ele estava se transformando num ser que eles chamam no plano espiritual de ovoide, por tanto desequilíbrio e por tantos conflitos interiores. A pessoa quer fugir de si mesma. E ela vai num autismo espiritual e vai deteriorando seu perispírito até se formar como se fosse assim, uma figura ovoide. E para evitar isso, que é um processo de contração, a melhor forma é você reencarnar e expandir o perispírito de novo através da gestação. E quando ele começou a gestar e a crescer novamente, houve a interrupção através do aborto, só que aí havia uma equipe de espíritos assessorando o processo, recolheram ele, deram todo o tratamento devido, e ele foi retomando a sua forma original, e aí foi feito todo um trabalho psicológico,
psiquiátrico com ele no mundo espiritual para ele retomar a sua vida normal. Então, mesmo em condições terríveis, condições que consideramos negativas, ainda assim, há a possibilidade do plano espiritual estar utilizando aquela situação em benefício dos espíritos envolvidos. Muito bom. Ok? Obrigado, Marcelo. Imagina. Obrigado. Mais perguntas, pessoal? A pergunta 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Né, por tudo que nós falamos, a resposta é muito clara. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava formando. Então, reparem, uma mãe que decide pelo aborto, ela está cometendo um crime. O pai que deu as costas e nunca quis saber de nada, ou nem sabia da gravidez, vai responder da mesma forma. Porque a criança só foi gerada porque existia um pai. Né? Se não houvesse um pai, a criança não seria gerada. Então, a responsabilidade é 50% cada um. E não interessa se o pai sabia, não sabia, se deu as costas. Responsabilidade é responsabilidade. Então, esse aspecto. Então, a mãe é responsável, o pai é responsável. A pessoa que vai fazer o aborto é totalmente responsável também. A clínica que permitiu fazer isso é totalmente responsável também. E todos eles vão responder perante os códigos divinos sobre aquele crime. Então, é uma situação em conjunto que envolve a todos esses atores deste processo, que não é nada simples naturalmente. Então, sim, é uma transgressão, né? Não nos foi otorgado o direito de decidir quem vive e quem não vive. Então, é muito melhor que a gestação siga avante. E eu diria até mais, se alguém não deseja cuidar de um filho, porque não se sente preparado, talvez até isso possa ocorrer. Mas é melhor que ela gere o filho, mesmo que ela coloque para doação, do que interrompa a gravidez. É muito melhor gerar o filho e doar para alguém que queira cuidar do que interromper a gravidez. E aqui também a outra questão que é importante, né? A pergunta é, em qualquer período da gestação. Então, nós sabemos que a ligação do espírito à célula-ovo ocorre no momento da fecundação. Então, a partir desse instante em que há a fecundação, qualquer atitude que vise eliminar o feto é um crime. Em qualquer período de gestação. Porque, infelizmente, há muitos médicos, juristas que ficam discutindo qual seria o tempo adequado para caracterizar a existência de vida ou não do feto. E segundo a análise que estamos fazendo aqui, esse tempo não existe, porque desde que há a fecundação, acabou. Você tem que seguir a gestação até o fim. Qualquer ato contra isso é um crime. Então, não existe 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não existe. A vida já está formada. Com 21 dias, nós vimos aqui a foto, o coração já está batendo. Então, não existe tempo para dizer, até tal data é possível o aborto. Não, não existe esse tempo. A partir do momento da fecundação, já está ali o espírito envolvido nesse processo. E aí a gente tem que abrir, né, os nossos horizontes. Há um tempo atrás, o ministro do STF, Luiz Barroso, ele gerou uma lei, o que já é o primeiro erro, né, porque
ele não tem a função de gerar lei, ele não é legislativo. Isso é missão, né, do legislativo, da Câmara de Deputados, não dele. Mas, em função de requisitos que apareceram, ele gerou uma lei que está lá para ser votada ou para ser discutida, em que permite o aborto até o 3º mês. Essa é a lei que ele escreveu, um juiz de direito da Suprema Corte Brasileira escreveu esta lei. E aí eu pergunto assim, quem é ele para decidir que 3 meses não tem vida? E se fosse 2 meses e 29 dias? Aí não tem vida. Aí se for 3 meses e 1 dia, tem vida? Qual é essa lógica? E se colocasse, não é 3 meses, é 2 meses. A mesma pergunta é válida. Então 1 mês e 29 dias não tem vida. 2 meses e 1 dia tem vida. Aonde que está isso? Então é uma completa aberração uma lei dessa, porque não tem nenhum apoio da ciência. Nenhum, zero. É simplesmente uma condição ideológica que ele ache juridicamente plausível. Aí vem as questões associadas a isso, né? Não, porque nós temos que evitar as clínicas clandestinas de aborto. Assim, se é clandestino, não devia existir, é contra a lei. Né? E você não pode ter alguém ou um médico que supostamente fez um juramento de Hipócrates para salvar vidas e ele vai lá optar de trabalhar numa clínica de aborto. Que raio de médico é esse? Isso não é médico. Né? Então, e é assim, fazer ou não fazer o aborto é uma questão de foro individual, é da pessoa. Não é uma pandemia que é uma questão de Estado. Né? Nós estamos vivendo uma pandemia que é um vírus que, se o Estado não tomar certas medidas, as pessoas vão se contaminar e vão morrer. Então, é uma questão de Estado. Né? O Estado tem que intervir e tomar providências para minimizar os impactos da pandemia. Perfeito. Há essa necessidade, no caso de uma pandemia, de um vírus. Mas o caso de um aborto é uma situação individual, é uma decisão individual, não há nenhum tipo de contaminação social por decisões individuais. Então, não é uma questão de foro do Estado, é uma questão de foro íntimo. Né? Então, por aí, a gente vai abrindo, né, esse debate exatamente para, com base em tudo que a gente está vendo, tomar as decisões corretas quando vierem essas leis estapafúrdias que vêm exatamente permitir algo que é imoral e torná-lo legal. Né? O fato de torná-lo legal não deixa de ser imoral. Então, essas questões têm que pautar as nossas decisões daqui para frente. Da mesma forma, o nosso STF permitiu o aborto de anencéfalos. Acho que uns 2 ou 3 anos atrás foi promulgada uma lei que hoje é permitido o aborto de anencéfalos. Não é isso? Então, da mesma forma, mas é um ser que não tem vida. Como não tem? O que a ciência diz é o seguinte: anencéfalo não significa sem cérebro, significa que ele não tem algumas funções ou pode não ter uma parte do cérebro, mas ele tem cérebro. E aí eles falam assim, não adianta ter o bebê porque ele vai morrer com dias de vida, então já é melhor abortar. Eu falei, quem disse que serão dias de vida? Porque já existem casos de anencéfalos que viveram por 2 anos. Então, quem somos nós para dizer que eu posso abortar um anencéfalo baseado numa hipótese de que ele vai viver 2, 3 dias, o que já seria errado. Mas e se ele viver mais?
E se os pais quiserem ter o filho anencéfalo? Não podem? Então, essas questões têm que permear a nossa essência de discussão, que é a vida do espírito, que está ali. Um anencéfalo, ele não é um anenespírito. Ele não deixou de ter espírito. Existe um espírito ali associado que provavelmente clamou por esta encarnação, por menor que seja, para poder deixar no corpo físico deficiências e conflitos do seu perispírito, que por mais que sejam 2 dias ou 2 anos, vão ajudá-lo no seu processo de evolução. Então, quem somos nós para dizer que nós podemos abortar um anencéfalo? Se aquele espírito precisa daquele tempo exatamente para melhorar a sua condição espiritual, porque nós somos seres eternos. Então, se eu ficar aqui reencarnado por 2 dias, 2 anos ou 10 anos, não importa, mas aquilo vai me ajudar do ponto de vista espiritual, eu aceito, eu como espírito, eu aceito. E aí, quando tem um pai, uma mãe, ou um Estado que está interferindo nisso e permitindo o aborto, vão responder por esses atos perante as leis e os códigos divinos. O Estado permitindo a lei e os pais também anuindo e fazendo o aborto. Então, todas essas questões permeiam essa questão, né, do aborto, que é muito delicada, e por isso a gente precisa compreendê-la em essência, e o que está em jogo é a vida do espírito, que está reencarnando. Dúvidas? Perguntas? Fala, Paulo. Sim, Marcelo, é a questão do STF, né? Geralmente, as decisões da Suprema Corte servem de base para as instâncias inferiores. Creio que o Barroso teve basou esse entendimento que o feto antes dos 3 meses não tem vida. Não sei, confesso que eu não sei de onde ele tirou isso, né? Que, embora a Constituição não fala direito à vida, não permita. Fala de quando. Mas não sei qual a base que ele utilizou isso aí, qual a base científica para dizer que até 3 meses não tem vida. Não, pois é, não tem. Não tem base científica. Se o coração bate com 21 dias, como é que você vai falar que não tem vida? O coração está batendo. Né? O princípio, quando você está no hospital, numa UTI, e você está socorrendo uma pessoa, quando o coração para, é porque a pessoa ficou sem vida. E você vai lá e faz todos os procedimentos para reanimar e fazer o coração voltar a bater. Quando o coração volta a bater, a vida foi restituída. Então, o coração já está batendo com 21 dias. Então, a vida está ali. Então, essa questão de definir uma data é um absurdo científico. E, inclusive, tem uma lei, acho que é a Lei de Introdução ao Código Civil, que tem um artigo que determina os direitos ao nascituro, enquanto estiver no útero da mãe. Isso. A nossa Constituição, ela é assim, ela permite o direito, né, do feto. Só que, justamente, ele queria elaborar um projeto de lei que começasse a mudar isso. Né, ia precisar de votação na Câmara, etc. Mas isso é para a gente observar que existem pessoas que não conhecem o assunto e têm procedimentos ou ideais que fazem parte de uma ideologia A, B ou C, não importa, e que aí vem com essas ideias. Então, nós, conhecendo os princípios, temos que nos posicionar de forma firme perante essas questões. Para que, futuramente, porque aí você ouve, né, a argumentação, muitas vezes, né, de uma mulher. Eu tenho direito ao meu corpo físico, a decidir o que eu quiser com relação ao meu corpo físico. É um argumento muito frágil, né? Porque se esse mesmo princípio a mãe dela tivesse feito, ela não teria nascido. Né? Então, as pessoas têm que ter também, né? O livre-arbítrio. Por exemplo, ela até tem a decisão, mas tendo o conhecimento da parte espiritual, ela tá escolhendo algo que às vezes não vai ser tão positivo para o espírito. Né? Mas Com certeza. é um livre-arbítrio. É o livre-arbítrio,
E ela vai responder por este livre-arbítrio, tanto não permitindo o renascimento do espírito, quanto, né, pelos malefícios que ela está fazendo com ela mesma. Ela vai responder. Então, é assim, nós somos livres e podemos tomar as ações que nós quisermos, mas sempre em favor da vida. Esse é o nosso posicionamento. E quem agir de forma contrária, vejam, da mesma forma, nós não queremos dizer que pessoas que eventualmente a gente conhece que já tenham praticado um aborto e que a gente vá e agora possa apontar o dedo. Ah, fez aborto, não devia ter feito. Não, não é nada disso. Porque as pessoas não têm, muitas vezes, o conhecimento que nós estamos estudando aqui. Ou receberam informações distorcidas. Porque, vejam, se um próprio juiz da Suprema Corte Federal é capaz de falar uma bobagem desta, o que dirá do Zé Povim, né, que tem um conhecimento mediano de tudo, que não se aprofundou, que não estudou, e que ouve alguém falar isso. Ah, mas ele é um juiz. E daí que ele é um juiz? É um juiz e falou uma bobagem dessa. São essas questões que fazem com que muitas vezes as pessoas derrapem e tomem decisões que não foram as melhores porque ouviram pessoas que também não eram as melhores. E aí acabam escorregando. Mas, como sempre, a gente já falou isso aqui também, para toda e qualquer decisão que nós tomamos na vida, existem atenuantes e existem agravantes. Então, o que é uma atenuante? A ignorância, por exemplo, é uma atenuante. Então, não deveria ter feito. Fez. Ok, tem uma atenuante. Então, ao invés de você ter 100% de peso negativo, você vai ter apenas um número hipotético. Você vai ter 50%. Mas vai ter 50%. Mas aí a pessoa conhece tudo isso que a gente estudou aqui e mesmo assim vai e intencionalmente comete um crime. Não precisa nem ser o aborto necessariamente, qualquer outro. Aí é uma agravante, porque ela sabe, conhece e executa. Aí uma agravante. Então, ao invés de responder de 0 a 100, ela vai responder por 150. Porque ela sabia e mesmo assim fez. Então, como tudo na vida, atenuantes e agravantes, cada caso é um caso, a gente não tem como generalizar. Perguntas? A pergunta 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? E aí? Imagine a mãe grávida, né? Ela está com o filho lá no ventre, ela quer ter o filho, mas ela não tem condições. Se ela levar a gestação até o fim, ela vai morrer, ela, mãe, vai morrer. É isso que a medicina identificou, explicou tudo para ela, e é essa a situação. Se a senhora levar a sua gravidez até o fim, a senhora vai morrer. O filho pode até vingar, mas a senhora vai morrer. E aí, qual a decisão dela? Esse caso mais polêmica, né? Porque até no Código Penal ele isenta de responder por crime de aborto nesse caso que a vida da mãe está em risco. Exatamente. No caso no Código Penal ele isenta, né? A mãe pode fazer o aborto nesse caso, né? Isso. O Código Penal permite isso. E aqui os espíritos respondem da mesma forma. Ó. Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. E aí a pergunta é muito lógica também pelo seguinte, esse espírito que veio nesta condição, ele pode voltar numa outra gravidez, talvez não pela mesma mãe, porque ela não tem condições de gerir, pela determinação da ciência, ela não pode gerir uma nova gravidez. Mas esse espírito pode vir por outra mãe. Então, é muito mais justo e lógico que preserve a vida da mãe e que o espírito venha por uma outra mãe. E que muitas vezes vai ser um amigo da família e vai ter o contato com aquela mãe também de uma outra forma. Né? Então, é o único caso
O único caso em que realmente um aborto se justifica é quando a vida da mãe está correndo risco. Ok? Aí, aqui, para a gente encerrar, esse aqui é o livro Deixe-me Viver, é do Luiz Sérgio, a psicografia da Irene Pacheco Machado. Luiz Sérgio é um jovem, ele desencarnou muito jovem, com 17 anos, ele era de Brasília, já escreveu diversos livros psicografados, e ele era um jovem assim muito irrequieto, uma sede de vida gigantesca, extremamente curioso, perguntador, falador, e ele, você vai ver na leitura de diversos livros dele que mantém essa característica, né? E ele escreveu esse livro muito interessante, exatamente falando sobre o aborto e sobre os abortados. Então, ele fala assim, a capa foi escolhida entre as inúmeras obras do grande mestre Renoir. Por quê? Alguns indagarão. Para nós, os espíritos, esta tela representa a vida e nada é mais belo do que ver o filho sendo amamentado por sua mãe e esta lhe oferecendo não só alimento, mas o mais importante, o amor. Mostra a tela também a fragilidade do recém-nascido, o quanto necessita ele de cuidados. É também um louvor à mulher que, esquecendo-se de si mesma, luta pela vida do seu filho, dando-lhe alimento mais completo, o leite materno. Enquanto algumas mulheres matam, outras lutam por seus filhos. Este é o quadro que Deus gostaria que fosse plasmado em cada coração humano, para que ninguém atentasse contra a vida de um ser tão indefeso. O quadro de Renoir dá à mulher a coroa de rainha. Só ela tem poderes para alojar no seu ventre um pequeno ser, alimentá-lo, dar-lhe vida e depois do seu nascimento oferecer-lhe o seio, fazendo com que ele se sinta amado e protegido. A mulher tem o poder de deixar viver ou morrer, mas todas as crianças que estão para nascer gritam: deixem-nos viver. Essa é Francisca Teresa, uma das protagonistas aí deste livro, né? E é muito curioso porque a mãe, se nós pensarmos assim, muitas vezes na doutrina espírita, nós usamos o termo incorporação, no caso da mediunidade, quando o espírito incorpora no médium para, por exemplo, falar, e este termo é um termo incorreto, porque o espírito não entra no corpo do médium, ele não incorpora. O termo não está correto. O termo mediúnico correto é uma psicofonia. O espírito fala através do médium, mas não está dentro dele, porque nenhum espírito entra no corpo do outro. É simplesmente uma comunicação energética, uma relação de energia entre um e outro. Mas, contudo, o único momento em que há uma incorporação de fato é no útero materno. É onde o espírito vai para o útero e incorpora um novo corpo sobre ele para renascer no nosso mundo da Terra. Então, o único ato de incorporação real é no útero materno. É um laboratório divino que transforma o ser imaterial num ser com um novo corpo. É o útero materno. É um processo maravilhoso, extraordinário, que permite a evolução do ser humano e, por isso, preserva a vida em todos os aspectos para a evolução do espírito. E a mulher tem essa missão sublime, realmente, de ter essa possibilidade, que pode querer ou não, é de cada uma, mas ter esta possibilidade é realmente um caminho maravilhoso de doação, de abnegação, de amor, de cuidados, e de se tornar um veículo que permite um espírito sem corpo reencarnar, possibilitar a vida dele na vida física. É realmente um ato sublime dos espíritos. E por isso, independentemente das condições, dos fatos, das características, mas todos nós que estamos aqui
e renascemos através de nossas mães, devemos a ela esta possibilidade, esta grande oportunidade de estarmos aqui hoje. Devemos a ela, né? Que doou, né, o seu tempo, a sua energia, o seu amor para que estivéssemos aqui. Ok? Perguntas? Não? Muito bem. Vamos fazer nosso encerramento aqui, então. Vamos fazer uma oração? Agora estão me ouvindo? Ok. Então, vamos aproveitando estes momentos finais para que possamos nos irmanar em pensamento e coração, realmente agradecendo a vida, né, a oportunidade de estarmos juntos neste dia, neste estudo. Gratidão por estarmos vivos como espíritos, vivos no corpo físico, nessa abençoada reencarnação. Não importa se com dificuldades, com conflitos, seja de relacionamento, com qualquer tipo de problema de ordem física, financeira, tudo faz parte do nosso processo de evolução. É por isso que estamos num planeta de provas e expiações ainda, e migrando para o planeta de regeneração, onde tudo isso será amenizado. Mas, para isso, temos muitas lições a aprender. E é através do conhecimento, da nossa integração, das oportunidades benditas de estarmos juntos, trocando ideias, que temos a chance, então, de nos desenvolvermos e crescermos como espíritos em evolução. Neste momento, nós convidamos aos amigos espirituais que sempre se aproximam deste grupo, a corrente médica, trazendo fluidos muito especiais para a nossa saúde física e espiritual, a corrente de enfermeiros que vem com seus jalecos brancos. E essa equipe destaca um desses enfermeiros que se posiciona exatamente à nossa frente neste momento, aonde estivermos, não importa. E toca suavemente o nosso ombro esquerdo, e com a sua mão direita direcionada sobre o alto da nossa cabeça, derrama uma chuva de folículos de luz que adentram pelo centro coronário, no alto da cabeça, e que vão iluminar a glândula pineal, que está exatamente no centro do nosso cérebro, uma pequenina glândula, menor que uma azeitona, mas que tem a missão e a função de distribuir toda essa energia por todo o nosso corpo físico. E essa energia distribuída, desobstruindo nós energéticos, rodando nas cores características de cada centro de força, nas velocidades adequadas, que vai permitir com que cada célula do nosso corpo físico receba
a energia necessária para que estejamos em paz, em equilíbrio, em harmonia, para que nos sintamos fortalecidos. E nós aproveitamos este momento para erguer os nossos braços, porque a energia também está no ar. E adentrando pela ponta dos dedos, como se fossem verdadeiras antenas, recebemos essa energia que faz as nossas mãos pesar e que, fechando e trazendo novamente no alto da cabeça, distribuímos suavemente, de forma longitudinal, através do nosso corpo, para que esta energia, através de um arrepio gostoso, seja distribuída por todo o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa orgânica, para que estejamos fortalecidos neste momento de nossas vidas. E ainda pedimos a esses companheiros que se direcionem a todos os nossos membros da família, aos nossos familiares amados, aos amigos, aqueles que circulam no nosso lar, que todos eles recebam neste momento também essa cota de energia para que se sintam bem equilibrados e para que o nosso lar possa ser um ponto de luz em todo o universo. Nós agradecemos esses companheiros e também mentalizamos os nossos amigos guardiões, esses companheiros que guardam os nossos lares e que vêm até nós com as suas tochas de luz, em cada um dos nossos lares aqui do grupo, para que recebam uma proteção energética envolvendo as paredes, o teto, o piso de cada uma das dependências do nosso lar, fazendo a asepsia, a higienização, eliminando toda e qualquer energia negativa e permitindo a absoluta harmonia no nosso ambiente para que estejamos em paz. Assim, nós agradecemos também a esses companheiros por esta oportunidade. Agradecemos a presença dos amigos da corrente médica. Agradecemos o nosso anjo guardião protetor que nos inspira desde o momento em que nascemos. Agradecemos aos nossos pais, aos nossos familiares, aos amigos, e por termos chegado até aqui, a tudo que já conquistamos, aos bens materiais que temos, à nossa saúde física. Nossa gratidão à lei universal por tudo que já conquistamos. E pedimos que essa energia e que este auxílio desses bons espíritos permaneçam conosco nesta noite, durante o nosso repouso do corpo físico, quem sabe revendo-nos nos encontros noturnos, para estarmos amanhã dispostos a mais um dia de trabalho e a conclusão desta semana. Assim, então, agradecemos esta oportunidade e pedimos a Deus que nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça e permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Todo mundo bem? Maravilha. Vai ter foto hoje, Bruna? Sim, vamos de foto. Vai lá, sorriam. 1, 2, 3 e... Foi! Obrigada, gente. Obrigada, Tio, mais uma vez. Muito obrigada, Marcela. A aula de hoje foi emocionante. Ok. Boa noite. Bom fim de semana. Obrigada. Boa noite, Marcelo. Obrigado. Obrigado. Bom fim de Tchau, semana. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.